Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos a mais um episódio da Biblioteca de Bolso, um podcast onde damos voz aos leitores e às suas memórias. O convidado desta semana é Hugo van der Ding, um ser humano que a inteligência artificial do Google classifica como personalidade da internet, não é necessariamente um elogio, e que gosta de apresentar resumos biográficos um bocadinho fantasiosos. Escrevo, desenho e conto histórias por aí, lemos no descritivo da sua conta do Instagram, o que é capaz de ser um bom resumo das suas milhentas atividades. Já foi dramaturgo, já traduziu à maluca, já fez programas de televisão e rádio e podcasts, já criou tiras de BD, já mergulhou na história e na vida de mortos célebres, já fez o Diabo 7, sempre com estrépido, muito humor e gargalhadas que se ouvem do outro lado do Atlântico. Assim, mais recentemente, assinou e fez chegar às livrarias o livro Uma Família Surreal, com o nada ambicioso subtítulo Biografia de Todos os Reis e Rainhas de Portugal, editado pela Oficina do Livro. Muito obrigada, Hugo, por teres aceitado o nosso convite. Olá, estou tão contente de estar aqui. Muito. Vamos, se calhar, começar pelo Bruce Chatwin, a tua primeira escolha. Vamos. A Anatomia da Errância. E eu acho que é uma escolha, se calhar, adequada, porque a ideia de errância e de nomadismo diz-te muito, certamente, não só biograficamente, mas até em termos profissionais. Tu andas por todo lado, nunca estás no mesmo sítio, andas sempre a deambular. Também foi essa... o fascínio da errância e do nomadismo que te atraiu para a escrita do Chatwin? Muito. É sempre difícil, fazendo aqui o disclaimer, eu leio todos os dias da minha vida. Acho que não há nenhum dia que não leia Não és vítima do doom scroll? Não é... É fascinante, porque tenho parti pris muito negativo em relação a isso, mas é feito de uma maneira... que é muito não difícil das conta. É difícil sair dali. Passaram 2 horas. Mas tenho imenso... Também acho que acaba de ser uma estupidez, mas tenho imenso complexo de culpa em relação a isso que eu estou a fazer. Pensar coisas muito mais edificantes, até porque se perderes o mesmo tipo de... ou perderes ou ganhares a ler um livro, ou fazer... Bem, não é preciso também fazer esta coisa à volta da leitura. Mas tu lembras-te do que é que tiveste a ler. Tu lembras-te vagamente das histórias que tiveste a ler. Aquele doom scroll, bem, vocês... Não se consegues dizer rigorosamente nada do que tiveste a ver. Nada, não há nada que se aproveite. Nem consegues voltar atrás, que é uma coisa que a leitura permite, não é? Claro. Podes voltar à página do livro. Uma imagem forte e tu queres reler, tu podes voltar atrás. Com esta cadência de vídeos, é muito difícil, tu nem consegues partilhar se passou, tu já não consegues lá voltar. Pois não. Mas é engraçado, o nosso cérebro, isto já está estudado, não é? O nosso cérebro está a ficar mesmo afetado por este tipo de consumo. Eu sempre fui muito distraído na minha leitura. Não sou um leitor rápido, há pessoas que leem muito rapidamente. Não sou, porque me perco, porque vou a outros sítios, porque aquilo me leva para outras coisas. E é engraçado que o gesto físico de estar a ler, os meus olhos estão a seguir um texto e a minha cabeça está noutro sítio. E tu percebes em 2 páginas seguintes, espera lá. Então ela tirou-se para baixo de um comboio, se estiver a olhar na cara da minha casa, como é que de repente ela está abaixo de um comboio? Espera lá, se calhar é melhor tentar perceber porquê. Porque ela se tirou para baixo de um comboio. Volta atrás, o que é que eu perdi? O que é que ele levou a tirar? Mas uma mulher que estava com uma vida tão boa. uma mulher tão feliz. Bom, e esse problema tem-se vindo a agravar. Talvez porque faço, de facto, muita coisa, mas eu acho que há qualquer coisa no cérebro que nos empurra rapidamente para fora de pé. Bom, e então, isto é a premissa. E sempre que me é pedido e solicitado que diga um livro, ou 2, ou 3, ou 4, ou 10, é muito difícil. Mas tenho alguns numa espécie de Olimpo, talvez nem sempre só pelo livro em si, pelo autor em si, mas este em particular, esta Anatomia da Errância, é aquele exemplar. Foi um presente que me foi dado pela minha melhor amiga quando eu fui, com 23 anos, com a minha ideia de correr o mundo, viver um tempo em cada país. Vivi em Londres, penso que 6 meses. Estamos no ano de 2000. Mais ou menos. No ano de 2000. Da graça do Senhor. Tal e qual. Fazia nosso Anos Dominus, sim. E que faz todo o sentido, a Anatomia da Errância, não é? Sim. E esse livro acompanha-me nas minhas grandes viagens
que são longas. Às vezes não o leio, não é? Levo na mala. Mas está ali, Sim. sabes que está ali, não é? Não é, vou passar um fim de semana a Madrid e levo o livro, não. Mas as viagens mais longas que tenho feito, ponho sempre na mala. Não estou a brincar, parece fazer género, não é? É mesmo verdade. É quase um amuleto. Quase um amuleto. E depois o livro é uma história de viagens, como quase tudo que o Chatwin escreveu, e tem uma série de coincidências com esse livro. Eu sou muito fascinado com viagens, muito fascinado com viagens, e acho uma coisa tão fundamental, porque, explicando o que eu sinto quando viajo, outras maneiras de ser uma pessoa, que isso é tão humbling de certa maneira. E para ter só usar estrangeirismo de várias línguas. Sentes alguma chada? Estou à espera do catalão. Ainda não disseste nada em catalão, mas pronto. É mesmo isso. Eu, quando há estas polémicas sobre imigrantes, ou sobre o Islão, ou sobre whatever, fico a pensar, quando a gente diz viaja mais, ou lê mais poesia, que são as duas grandes respostas que se dá a isso, é mesmo verdade. Ir com o coração aberto, olhos abertos, de ver, há outras maneiras de ser uma pessoa tão boas como as nossas, aqui falando no âmbito cultural, não é? E é isso que falta, mais curiosidade, mais... é só isso, é mais curiosidade pelo outro, nem venho com essa conversa de mais empatia, não, mais respeito, não, mais curiosidade, mais conhecer o que é o outro, outras maneiras de viver. Embora o facto das viagens se terem tornado tão vulgares também faz com que haja pessoas que viajam dentro de uma bolha, não é? Que não claro, conseguem... e fazem o drum scroll das viagens. É o equivalente, exatamente. É. E depois também não se lembram de nada. Tiveram na Tailândia e no Mianmar e não sei o quê, mas é igual. Podiam ter ido para outro lado qualquer, não é? É a gamificação das viagens. Também não vou estar a ter um discurso muito agressivo em relação a essas pessoas. É o que é. Claro. Podiam estar na Caparica, é indiferente, não é? Mas a leitura também permite isso que é exatamente viagens... a pedra de toque, porque às vezes pode ser um discurso até um bocadinho, não sei se é classista, mas nem toda a gente pode ir viajar tanto tempo, não é? Mas a leitura é viajar também. E outra coisa muito interessante que a leitura oferece em relação... Agora temos que criticar tudo o que é moderno e que as pessoas fazem. As séries da Netflix são ótimas, são incríveis. Há coisas cada vez mais bem feitas, mesmo estruturalmente, a escrita, a interpretação, é tudo ótimo. A Guerra dos Tronos, dando aqui um bom exemplo, que é uma coisa que eu acho que é mais ou menos generalizada, toda a gente viu e toda a gente gosta. Tirando a última temporada, mas pronto. A última temporada foi por aí abaixo, mas pronto. Ela tirou-se abaixo no comboio. Sim, foi, exato. Não sei porque era tão feliz. É engraçado. Para já diz-me bastante porque é uma série muito inspirada na história, no caso da história de Inglaterra. E só que nada ali desperta a nossa imaginação. Tu tens tudo, ao contrário de um livro que te diz a princesa entrou num castelo e estava lá um dragão a fumar crack, por exemplo. Eu dou super madeira. Mas tens que imaginar o dragão, tens que imaginar o crack. Exato. Mas ficaste a olhar para onde é que isto dá para cortar? Não falem nada, agora. Nada. Aqui não há censura. Não há censura. E tu tens de imaginar, na série, vês a princesa, vês o castelo, vês como ela está vestida, vês o cachimbo, vês o crack. No livro, tu tens de imaginar como ela está vestida, o que é o castelo, o que é uma princesa, o que é um cachimbo de crack, será que é uma caneta Bic espetada numa garrafa d'água? Isto é tudo gravíssimo e nós não devíamos conhecer estas realidades. Portanto, é isso também. E não conhecemos porque lemos muito. E tivemos de imaginar. Aliás, é tudo isto, é tudo imaginado. Por favor, se alguém souber como é, mandem-nos um e-mail. Mas tu, por exemplo, num livro do Chatwin, sentes-te a viajar com ele? Sinto mesmo. Quando ele fala com as pessoas, quando ele descreve as paisagens, estás lá? Sinto, estou porque é uma escrita muito... Interessa-me muito isso, até mesmo em romances que te fazem um guia pela cidade, não é? Estava a pensar no Rubem Fonseca, por exemplo, em relação ao Rio de Janeiro. Aquilo pode não interessar para nada, mas ele não diz só fui ao botequim, não sei o quê, fui pela rua X, desci a Avenida Y, subi ao edifício, e isso é muito... Sentes mesmo que estás a ir. Eu lembro quando era miúdo, e a moda era os jogos de computador, não é? Depois eu também ia evoluindo. Eu adorava uns que nem eram os Sims, mas eram uns que não fazias nada, não era preciso fazer nada, era só um dia, era só uma pessoa. E estavas a contemplar o que acontecia. Sim. E não vinham monstros, não vinha... Adorava isso, essa ideia de
correr o mundo, de ambulação. ver o Chatwin também fez uma coisa, não se sabe se foi exatamente assim, é um bocado lenda, que ele trabalhava para um jornal inglês e um dia mandou um telegrama a dizer fui para a Patagónia. Pronto, e foi. E de facto esteve lá há vários meses e depois escreveu o primeiro livro dele, na Patagónia. Tu já tiveste... Na Patagónia. Na Patagónia também, mas já tiveste gestos destes de mandas tudo às malvas e agora apetece-me fazer outra coisa e vou-me embora? Sempre. É que a ideia que dá é que é o que tu estás sempre a fazer. Claro, não é? sempre. Nesta perspectiva de o só se vive uma vez... À medida que vamos crescendo, o só se vive uma vez acaba por ter consequências em pessoas à nossa volta e nós ficamos mais atentos a isso, não é? Os nossos pais estão mais velhos, ou quem tem filhos, enfim, as nossas obrigações. Mas ter sempre, ia dizer in the back of our minds, mas vamos dizer a expressão francesa, au fond de notre conscience. Que isto é um jogo de computador, isto é só um jogo, não? Tudo é uma construção social, nós viemos de umas árvores ou de umas cavernas, tudo isto nós inventámos que precisamos de um carro, percebem? Precisamos de uma casa, precisamos de um trabalho. Mesmo, é tudo absolutamente inventado, portanto, e nós todos podemos desistir e ir fazer outra ir coisa. Embora, estão a ver, desaparecer, começar a andar em frente sempre. E, portanto, tenho um fascínio enorme pelas pessoas que fazem isso, a tentação enorme e até o medo de, naqueles instantes finais, sabem, que todos devemos lá chegar, dizer assim, devia ter ido mais vezes, sabem? Devia ter ido. E não fui. Devia ter ido. E agora estou rodeado de uma família que odeio, que está aqui no hospital, à espera que eu morra para herdar os meus direitos de autor. Estes filhos Sim. Mas e os livros já motivaram viagens para ti? Ou seja, já viajaste por causa dos livros? Já, sim. Há uma altura também onde chegamos à angústia de há demasiados livros e muito tempo pouco tempo para os ler. Então vais-te... Acho que há vários tipos de leitores, mas eu fui-me especializando em temas que me interessam mais, em zonas do mundo que me interessam mais. Ando muito em coisas mais excêntricas no sentido fora do nosso eixo ocidental, sim. E cada vez há mais coisas, quase tudo em inglês ainda que em Portugal já se começa a traduzir muita coisa. Mas interessa muito a Ásia no seu todo. Temos imensos escritores incríveis no Paquistão, no Afeganistão. Quando traduzia tive a chance, ela cá nunca pegou muito, mas há uma tipa chamada Camila Shamsi que tem uns livros incríveis que eu conheci por acaso. Ela escreve em inglês, sim, mas livros bem incríveis sobre o Paquistão, e a vontade de ir ao Paquistão é gigantesca. Já tive a ponto de ir umas vezes, e depois calhou-me traduzir um livro dela que se chama A God in Every Stone, em português, Um Deus em Cada Pedra. Olha, muito bem traduzido. Não sei quem foi, mas olha... Eu vou-vos dizer, o Naked Lunch, do Burroughs, em Portugal, agora já mudaram. Tem uma edição, comprem, porque isso eu acho que a história tem uma coisa daquilo. A tradução em português chama-se, procurem no Google, Alucinações de um Drogado. É uma tradução de um título que tem um juízo de valor sobre a maneira como o escritor... Alucinações de um drogado. Eu não estou a inventar. Só faltou assim, do drogado. É a coisa mais maravilhosa do mundo. O Naked Lunch chama-se. Mas foi daí que nos veio a ideia do cachimbo de crack para o dragão. Toda a gente foi aí que aprendemos. Mas imagina que isto pegava à moda. Era só devaneios de uma porca. Mas sobre a autora, não sobre a personagem, exatamente. Um livro super sério sobre o luto de Vaneios de uma porca. Mas se calhar por falar em traduções... e não em porcas, mas em traduções em outros países, passamos para a tua segunda escolha, que é o Persépolis, da Marjane Satrapi, com o qual tu tens uma relação muito íntima. Tem uma relação muito íntima, sim, traduzia esse livro. Não com a Mariana Satrapi. Não, por acaso nunca a conhecia, adorava conhecer. Mas com o livro dela. Com o livro dela. Não sei se adorava conhecer, porque sabe aquela ideia, depois as pessoas gostam muito. Conhecer os nossos ídolos. É horrível. Há um escritor holandês muito fixe, que eu adoro. No tempo em que vivi em Amsterdão, e vivi lá 5 anos, li os livros dele e achava aquilo incrível. Ele é um tipo muito excêntrico. Ele ganhou, a Holanda tem o principal prémio Revelação, que pela sua natureza só é atribuído uma vez naturalmente ao primeiro romance de uma pessoa. E ele ganhou 2 vezes, sabe?
sério. Ele revelou-se duas vezes. Usou um pseudónimo no primeiro sim, romance, sim. mas de propósito, para brincar com as instituições, com a coisa do prémio. Depois, quando publica com o seu próprio nome, ganha a segunda vez e é quando revela que era aquele outro, enfim, uma barraca. Os livros dele são muito divertidos e escreve... Imaginem, são histórias do dia-a-dia dele a crescer, mas arrasa os amigos, ele perdeu os amigos todos, deixando de falar, porque em vez de fazer um roman à clé, estão a ver? Põe mesmo os nomes a sério. Tudo. A Teresa, naquele dia que ela me disse que estava... E, portanto, está a destruir a vida de todos os colegas de liceu, até os professores. É uma figura muito fixe. E um dia conheci-o, até cá em Lisboa, e foi uma desilusão total. Mas depois pensei, ele estava com gripe. Claro que é uma pessoa muito maçadora, não é? Sim, mas aquilo foi tudo... Estamos à espera que ele seja... Que as pessoas sejam assim incríveis. Excêntrico. Sejam como nos livros. Portanto, a Marjane, se calhar, aquilo é uma coisa... É uma chata, se calhar é uma chata. Deve ser, tipo... Deve ser. Marjane, conte lá mais da sua experiência. E ela, se calhar, já conta tantas vezes. Lá mais um chato também. Mas quando é que começou a tua relação com o Persépolis? Começa quando tu traduzes? Não, já tinha lido, sim. Já tinha sido o filme na altura, ele foi traduzido... Eu penso até que talvez já houvesse uma tradução anterior em Portugal, talvez. Acho que sim, acho que já havia, sim. E foi uma nova tradução. É muito incrível mergulhar naquele mundo. Talvez tenha sido esse livro que me fez também mergulhar num mundo incrível das novelas gráficas, que agora felizmente rebentaram cá também. Sim. Que tinha uma tristeza grande, porque em Espanha foi um fenómeno gigantesco. Na altura praticamente só o Mouse, não é? Do Spiegelman é que tinha tido algum impacto. Sim. Tal e qual. Sim. E depois o Persépolis abre também um bocadinho esse caminho, que essas são duas reedições relativamente próximas uma da outra. E as duas não estão autobiográficas. Aliás, a novela gráfica é boa para explorar isso, não é? As pessoas que contam as suas próprias histórias. Muito. Também traduziu-os da Alison Bechdel, estou a ouvir o que eu estou a dizer. Traduziu Fun Home, que é um livro incrível também. Incrível. Muito. Isso é talvez um desafio maior que o Persépolis em termos de tradução, mas duas coisas muito fascinantes. E depois é essa paixão, sei lá, aprende-se muito com o Persépolis de muitas maneiras e é um livro tão atual. Claro, é um livro que se passa em 79 na Revolução do Irão, mas tem tantas questões sobre o que é ser de fora e viver na Europa, que ela... Leia um livro, mas há muita gente que conhece a história. Vem para Viena, não é? Sim, depois vive em Paris e ela usa... Quando ela disse que se chama Marjane, que é um nome completamente... Aliás, Marjane é um nome persa, mas ela, como a primeira vez percebem Marie-Jeanne, um nome francês, ela durante uma data de anos finge que se chama Marjane, que tem um nome completamente francês. Até que... Maria Joana, no Maria fundo. Joana, sim. Continuando no tema. Há aqui uma tendência. Foi sem querer, que eu vi a tua cara de surpreendido. É mais uma drogada. E deve ser, se não é, já foi. Não devia ter sido, na verdade. Claro. E são tudo coisas que nos interpelam muito e ter essa porta para conhecer a história de outros sítios. Tenho imensa vontade de ir. Às vezes tenho pouco tempo. Ao Irão também não foste? Não fui ao Irão. Mas quero muito ir. E às vezes penso, vou parar, vou desistir. Só que vais sempre entrando numa roda e depois eu adoro tudo aquilo que faço. E tudo aquilo que faço é interessante no sentido. São desafios interessantes que me põem. Mas absorvem-te muito tempo, não é? Muito. E agora vou, no início do próximo ano, vou parar. E vou estar um mês absolutamente fora. Vou à China, se quiserem saber. Sim, que maravilha. Tenho muita curiosidade também. Que livros é que vais levar para além do Chatwin? Vou levar o Chatwin. O Chatwin de certeza, não é? E vou procurar, mas assim, nós temos algumas coisas fixes de Moyane, assim, às vezes eu penso em pôr os nomes. Moyane foi Nobel. Foi com o Red Sorghum, não foi que ganhou? Sim. Acho que sim. Mas ele tem mais coisas giras. Sim. Não foi o One Hit Wonder, não é a Harper Lee. Sim. E assim, és um viajante que não para no mesmo sítio também, ou seja, vais um mês e vais... deambular pela China, não vais só a Xangai ou vais... Não, quero mesmo, aliás, a minha ideia é mesmo ir perder-me no meio da... Já pensei até... Alá Chatwin, sim, já pensei até. Será que... Fui ver já na net. Na net. Se é boa ideia, alugar um carro. És uma personalidade da net. Tens de fazer jus ao Ipito. Claro, sou uma personalidade da net. Eu vivo dentro da net. Mas alugar um carro e perder-me e não seguir as placas. Também mesmo que siga as placas... Podes seguir à vontade. Sempre a seguir a mesma diz saída. Isto é o mesmo símbolo. Eu acho que isto era o mesmo símbolo. E já pensaste em, por exemplo, vais passar um mês
mês na China e com o que trouxeres de lá, não sei se levas moleskins como o Chatwin, mas encheres os moleskins e depois escreveres um livro sobre a experiência ou não? Tenho muita vontade também. Agora estou um bocadinho virado para escrever história, estou a preparar o meu romance que talvez consiga entregar para o ano, que estou há 10 anos a escrever. Estou há 10 anos não és caso único. E é um drama. Eu criei uma expectativa gigante, ainda por cima, como falo bastantes vezes disto, estou a criar uma expectativa que as pessoas não têm. Ninguém sabe o que é que eu poderia ter escrito quando lerem o primeiro romance. Ninguém... ele não, podia ter escrito... Não. Mas é mesmo o primeiro romance, se calhar já publicaste outro, como o outro, como o holandês. Sim, tenho ganhar um prémio Revelação duas vezes. Tenho uma brincadeira de um romance policial que o Alvin me desafiou para escrever aqui há uma data de anos e fiquei contente com o resultado. Só que é uma brincadeira na minha cabeça. Este seria mesmo o primeiro romance Ele está quase todo escrito, só que cada vez que está, eu leio outra vez e tenho muitas dúvidas existenciais. Se isto é pertinente, se não devia usar o facto de ter a consciência que alguém vai ler, algumas pessoas vão ler, um número vai ter curiosidade para ver o que eu escrevi, se não podia usar essa curiosidade para escrever uma coisa que seja mais pertinente no mundo em que vivemos, mas tenho que me deixar dessas coisas todas. O drama é que já li tanto que se eu mostrar a um amigo e disser isto está ótimo, eu digo, não está, porque eu sei que já li, não é? Outras coisas, não é? Eu sei, quando tiver eu vou perceber eu vou perceber que está. A seguir esta sessão vamos ter de fazer alguma psicoterapia. Sim, temos ali um divã preparado. Eu sei quando estiver bom. Sim. É o problema de lermos muito também, não é? Porque é algo intimidante. Pois, a fasquia muito lá em cima. Pois, e conheces-te e sabes sempre até onde é que consegues ir, porque há um momento neste Família Surreal que podemos falar aqui um bocadinho, há um momento onde eu digo isto é o melhor que eu sei fazer, com o tempo alocado que guardei para este projeto e com a ideia, com a premissa deste projeto, isto está descansadíssimo, está o melhor que eu sei fazer. Se as pessoas gostam ou não, isso já não está no nosso controle, não é? Mas aparentemente sim, não é? Já vai na terceira edição. É verdade, está a correr francamente bem. Mas isso diz mais de público do que do... Coitadinhas das pessoas, não é verdade. Não sabem ao que vão. Não é verdade. Mas o romance ainda não cheguei a esse ponto do olha, isto é o que eu sei, isto é o melhor que eu sei fazer. Ainda sei fazer melhor. Mas isso é o mais honesto que se pode fazer quando se está a escrever, independentemente se é um romance, se é uma família surreal ou não, é seres honesto o suficiente para dizer terminei porque isto é o melhor que eu sei fazer. Se calhar para o próximo, para o próximo vou fazer melhor, mas agora, neste momento da minha vida, é o melhor que eu acho que deve ser o que nos guia em geral na vida, não é? Isto é o melhor que eu sei fazer. Acho sempre. Gosto de deitar-me à noite e pensar, isto foi o melhor que eu soube fazer. Tem essa. Com o Vamos Todos Morrer, foi uma coisa muito, muito pública, as pessoas que seguem. Todos os dias tinha acabar aquilo com essa sensação. E fizeste muitas dezenas, centenas. 1200 e tal. Sim, foram 6 anos e era um programa diário. Saía-te do pelo, saía-te um bocadinho do pelo. Saía muito e por isso é que tive que fazer uma pausa mesmo. Claro. Muito, a minha vida era aquilo. E depois todas as outras coisas que fazia, né? Mas, por acaso menti um bocadinho, mas menti, talvez não tenha sido todos os 1200 episódios que eu acabei a dizer isto é o melhor que eu sei fazer. Mas os dias em que não era, ou porque estava cansado, ou porque tinha tido pouco tempo... Sim, era o melhor que podia, mas a sensação é tão horrível. É mesmo aquela ideia... Mas era raro isso acontecer-me porque preferia ficar sem dormir aquela noite, porque não tinha tido tempo, e ficar até às 4 da manhã a acabar e depois estar às 7, ou já agora às 6h30 na rádio. Essa sensação do... Há um certo compromisso com essa história de dar o nosso melhor. Não sei explicar muito bem. E pronto, se calhar esse teu primeiro romance virá, mais tarde ou mais cedo, e a tua terceira escolha é também um primeiro romance, que na realidade foi o único romance do Almada Negreiros, Nome de Guerra, um romance modernista, de 1925, que é um bocadinho curiosa como escolha. Ao escolher um autor português, é o único português que escolheste. Porquê o Almada Negreiros e porquê este Nome de Guerra? Por muitas coisas. Vou começar pelo livro objeto também, mais uma vez. Foi um livro que o meu pai me ofereceu há muitos anos e eu tenho uma relação assim um bocadinho não é estranha, mas diferente com o meu pai do que a maior parte das pessoas. Não sei como é que é a relação das pessoas com os pais delas, mas é sempre uma figura muito aloof na minha vida, assim, muito difusa quase. E o meu pai
Ainda por cima foi meu pai muito cedo, como a minha mãe e tudo mais. Mas o meu pai um dia disse assim: eu não sei ensinar nada, não sei ser pai, no sentido, não sei o que é que tem de ensinar. E então, que é muito giro, eu era muito honesto, mais franco do que isso. Eu não tenho nada para te ensinar, como quem diz. Eu também não aprendi propriamente coisas extraordinárias na vida para poder comunicar-te. E tirou este livro da estante e disse: o único conselho que eu tenho para te dar é a última frase deste livro. E a última frase deste livro é: não te metas na vida dos outros, não queres acabar lá. Exato, se não queres ficar lá, não é? Exato. Eu acho que é um conselho incrível, apesar de eu ter uma carreira como biógrafo. Estás sempre a fazer isso, estás sempre a meter na vida dos Nós outros. devemos sempre contrariar os conselhos dos nossos pais. Quer dizer, não fizeste outra coisa na vida, não sempre meteste na vida dos outros. Mas eu acho que foi um momento tão fixe, foi um momento de partilha. Mas é um bom conselho. É um bom conselho. Podemos até para contrariar, é um bom conselho. Exatamente. Para contrariar. Ai, meu Deus. Mas, não, e não foi só esse livro, foi mais referências fixes. Mas este em particular, e foi aquele objeto, e deu-me aquele livro. E foi um bocadinho a minha descoberta, e depois também com conversas com o meu pai, foi uma descoberta, esse com os meus 14, 15 anos, desse homem incrível que foi o Almada Negreiros. Toda a gente, eu acho que é um nome conhecido, as pessoas conhecem o nome, mas diversidade, multidisciplinariedade, é assim que se diz. Às vezes fica-se muito no Manifesto Antidantas, que tem o seu impacto. Fixamos mas ele é muito mais do que muitas coisas, em tudo, na dança, no na teatro, pintura, na pintura, na escultura, em tudo. E é uma figura que eu questiono-me porque é que há poucas pessoas portuguesas conhecidas no mundo. E há qualquer fenómeno aqui. Alguém escreveu agora as causas do atraso português, uma coisa qualquer. Mas acho que se devia fazer um bocadinho da análise das causas do atraso. Não sei se é o atraso cultural, mas há qualquer coisa que nos impediu de crescer além fronteiras. Eu, às vezes tenho esta conversa e as pessoas dizem: o Camões é muito conhecido lá fora. Eu digo: fazes ideia do que estás a dizer, é conhecido por uns académicos altamente especializados. Não é o Cervantes. Claro. Não é de todo. Não sei se há aí um trabalho também diplomático, eu não sei dizer. Sei do meu corrimento de mundo é péssimo. Do meu corrimento. Vamos tentar reformular essa expressão. Eu acho que o Vasco da Gama e presentemente o Cristiano Ronaldo, como já foi o Eusébio noutras décadas, como já foi a Amália noutras décadas, mas o Vasco da Gama, poderei dizer, é o português mais famoso do mundo. Há uma rua ou avenida Vasco da Gama em quase todos os países, direi mesmo. Sim. Mas sim, tenho os livros todos dele e os discos do Vasco da Gama. Mas acho um escritor completamente overrated. Completamente. Acho que pode cair no esquecimento, ninguém vai fazer, não vai fazer falta a ninguém. Mas questiono-me muito essa... Porque nós falamos e temos amigos, há tanta gente tão genial e tão brilhante que conhecemos, mas eu acho que há qualquer coisa na nossa estrutura que faz com que essas pessoas geralmente tenham que se ir embora mesmo para casa, só. Sim. E questiono muito disso. E de vez em quando há uns lampejos de gênio absoluto, que o Almada Negreiros é um caso brilhante. Agora, falando mais próximo, nós sofremos todos de... Achas que, por exemplo, se ele tivesse nascido no Reino Unido ou em França, teria sido uma figura muito mais importante ainda do que é? Absolutamente. Ainda por cima, ele pertence a essa geração modernista, sim. Ele pertence a esses nomes que toda a gente conhece no mundo inteiro, na pintura, na escrita. E há não sei se isso lhe interessaria particularmente, não sei. Vou perguntar por aí, porque há muitas pessoas vivas que conheceram, já numa fase mais velha. Não sei se o interessava muito, mas pergunto-me muito, e a falta, e às vezes olho em volta. Há dias onde estou mais triste e penso assim: quem são as pessoas? Olha, perdemos há pouco tempo a Clara Pinto Correia e penso assim: onde é que está a Clara Pinto Correia agora com 20 anos? Quem é a Clara Pinto Correia com 25 anos? Aparece com um romance que rasga tudo. Eu penso, onde é que está? E fico muito... depois olhamos para o Instagram ou não sei o quê, dizendo assim: a Clara Pinto Correia hoje em dia ensina a pintar-se. Get ready with me. Sim. Para escrever se um livro. a própria faria, não faço ideia, se tivesse agora. Sim, se calhar. Mas... E são os dias que eu estou mais desmotivado, mais triste. Há outros dias onde vou conhecendo projetos de gente, miúdos mesmo, sem desprimor, mas projetos, coisas de jornalismo independente, ou teatro independente, ou música independente, e penso: estou enganado. Há gente incrível e super talentosa. Vamos lá ver onde é que estarão daqui a 20 anos esses miúdos. Quero acreditar que não é por falta de talento, que
que aparecem essas figuras tão quase isoladas, não é? Sim. Mas temos muita dificuldade. A Amália já desapareceu, já não é uma referência em lado nenhum. É verdade. E é outro caso brilhante de... Este só aparece uma vez... No nosso caso, em 900 anos. Sim. E tristemente já desapareceu. Ninguém sabe já quem ela é em lado nenhum. Já não interessa muito isso. E o Nome de Guerra é um livro a que tu regressas também? Sim, francamente. Já releste? Sim, muitas vezes. Sim. E é engraçado, sendo um livro oferecido pelo teu pai, o livro, no fundo, é a história de um rapaz que vem da província para Lisboa para se tornar, aprender a ser homem e que se apaixona por uma prostituta. Portanto, é a história do meu pai. Não te Mas digamos que é curioso ser um livro oferecido pelo pai ao filho. Tal e qual. E faz parte do quadro psicológico. Mas achas que foi útil? Porque é também um coming of age, mas não é? Tal e qual. Mas o meu pai disse que era só a última frase. Só a última frase. O resto não. A única coisa que queria ensinar era a última frase. Atenção. Mas esta paixão desvairada dele pela Judite, não é? Pela prostituta, e sendo que tinha uma Maria idílica e muito pura na origem, que depois acaba por morrer, mas esta dualidade que também é muito curiosa, não é? Um bocado entre a santa e a prostituta. E isso interessou-te. Que idade é que tu tinhas quando o teu pai te deu o livro? Não queria mentir, mas talvez 14. 14? Talvez. Okay. Já não era uma criança. Sim. Eu acho que interessou-me muito, sobretudo a exploração. Mas esse vislumbre da idade adulta também te interessou? Sim, muito. Aliás, o meu primeiro romance é um bocadinho essa ideia do Bildungsroman, para não estarmos sempre a dizer... Em francês e em inglês, também em alemão. Exatamente. Estou à espera do catalão, ainda não teste em catalão. Estupidez. É uma coisa que me interessa explorar, até porque acho que há aquele velho rifão do escreve sobre aquilo que sabes, não é? Escreve, estás tranquilo. Acho muito fascinante acompanhar esse processo mental. Acho muito interessante revisitar. Por exemplo, eu pus o primeiro romance está escrito, está quase mesmo pronto. Pus-me nessa ideia, centrei-o em Amsterdão, porque é sobre essa fase da minha vida que quero escrever. E é engraçado que nós só retemos do passado, comprimimos o tempo, não é? Tu, se viveste 10 anos numa casa, quando te mudas para o seguinte, passado 2 ou 3 anos, parece que viveste uma semana na casa anterior. Toda a gente já experimentou essa sensação. E eu tenho essa com aqueles 5 anos de Amsterdão, tenho uns lampejos, não está acessível a minha memória o tempo todo. Tenho umas pessoas, lembro-me de uma casa, lembro-me disto. E quando começas a escrever e fazer esse esforço, começa a voltar tudo e tu começas a lembrar-te de cada passo que davas e vês, isto agora mudou para aqui, isto agora mudou para aqui. No fundo estava tudo compactado lá dentro da memória e de repente abre-se, não é? Sim. E aí é isso deve ser incrível, é essa sensação. Muito. E às vezes... assustador também. Sim, e às vezes triste. Não te lembravas daquilo, porque por alguma razão nós comprimimos o tempo. Não é? Às vezes recalcaste algumas coisas. E vêm cheiros e vens dizer assim, que saudades deste... Queria tanto poder voltar a entrar neste tempo. Sem saudosismo, mas há uma coisa... Casa, não é? Que dá, que vontade de comer agora um casa broche, uma coisa falando holandês. Exatamente, falando holandês. Bem, este é o podcast mais poliglota, este episódio de sempre. Sem dúvida. Sim. E não fui ao catalão. Eu não falas catalão? Não, mas estava à espera que tu falasses. Mas pronto. Sem dizer, ambe é com. É com, sim. Pronto. Então... Ambe esta história. Isto, vou só recordar as escolhas do nosso convidado. Muito bem. Já acabou? A Anatomia da Errância, de Bruce Chatwin, podem encontrar editado pela Quetzal, com tradução de Helena Cardoso. Persépolis, de Marjane Satrapi, também da Bertrand, com tradução de Duarte Sousa Tavares, um pseudónimo do nosso convidado. E Nome de Guerra, de Almada Negreiros, publicado na Assírio e Alvim. Quanto a nós, a edição deste episódio foi do Tiago Arato, com a música do nosso genérico é da responsabilidade do Daniel Leitão, com base na música dos Broke for Free. A coordenação de podcast do público é do Amilcar Correia. Muito obrigada, Hugo. Obrigado. Muito obrigado. Não, desculpa. Vamos continuar. Ficamos à espera desse primeiro romance. Desculpa, eu não interrompi, agora deixa-me falar. Mais meia hora. Ficamos à espera do teu primeiro romance. Sim, mandarei. Querem 2 exemplares? Não, basta um. Nós lemos em conjunto. Um vira as páginas e o outro dobra os cantinhos, está bem? Zé Mário, quanto a nós, até para a semana. Até para a semana, Inês. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida.
Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.